É o seguinte, fião. A gente passa as coisas aqui de uma forma tranquila e calma para que você tenha para o vestibular. É claro que ao aprofundar-se nisso, principalmente quando você for para o terceiro grau, onde você conta às vezes não, sempre em boas faculdades, com uma bibliografia extensa e com diferentes pontos de vista, aí você fala, puxa, mas não é assim no segundo grau. Claro que não. E os professores de segundo grau sabem, entretanto, você não pode, você tem que navegar em águas, como eu chamo, águas tranquilas. Você tem que direcionar o aluno no sentido de que ele possa prestar e fazer os exames de vestibular. E muitas vezes exame de concursos públicos aí, que muitas questões caem. Então, filhão, é o seguinte, antes de começarmos aí, vamos aí falar sobre o Nordeste. Para fins didáticos, nós dividimos o Nordeste em 4 sub-regiões. Isso para fins didáticos, meu filho. É claro que você pode pegar alguns livros que podem aumentar essas sub-regiões, ou podem diminuí-las, não, vão aumentar sobremaneira. Tem algumas apostilas que trazem inclusive litoral setentrional, ou sertão e litoral setentrional. Nós vamos explicar o porquê dessa situação aqui. Mas vamos lá. Está muito largo esse agreste aqui, pelo amor de Deus. Vamos diminuir esse agreste aqui para isso aqui. Pronto, 2. Tá, vamos lá. As 4 regiões são: primeiro, Zona da Mata; a segunda, o Agreste; a terceira, o Sertão; e a quarta é o Meio Norte, também chamado por muitos de Nordeste Ocidental, tá? Rapidamente nós vamos falar sobre cada uma delas, aspectos físicos, aspectos econômicos, para que você tenha nesta situação aqui de forma clara. Então vamos começar primeiro. Vamos ver se eu vou fazer 2 vídeos para não ficar muito longo, tá? Então vamos começar. Vou apagar ali. Não vou nem dar uma paradinha louco abril, porque eu tô chapado um pouco, mano. Depois você copia aí em qualquer lugar aí, dá aquela pause, sei lá. Zona da Mata, velho. Zona da Mata. A Zona da Mata, filho, ela fica no litoral. Isso você sabe bem. Litoral. Essa Zona da Mata é chamada da região das capitais. Só para lembrar os senhores, das 9 capitais do Nordeste, 6 estão na Zona da Mata: Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Se você precisa saber, tá? Cuidado com isso nas provas. Logicamente, você tem um grande adensamento populacional. Só para você ter noção, só em Fortaleza, Recife, Salvador, para arredondar, vamos colocar aí quase 9 milhões de habitantes moram nas 3 cidades. Que, se você pegar a população do Nordeste em torno de 56, 57 milhões, só em 3 cidades vive quase 18, 17% da população do Nordeste. Então você vê que ali realmente tem um dinamismo muito forte. Você sabe também que essa região, ela tem a Mata Atlântica, por isso é chamado de Zona da Mata. Nós temos um vídeo onde nós falamos sobre o ciclo da cana-de-açúcar e falamos no vídeo a importância da Mata Atlântica, porque um dos fatores que acabaram trazendo o ciclo canavieiro para o Nordeste, além da proximidade da Europa, foi a própria Mata Atlântica, que servia como ali para a lenha,
né, lenha nos engenhos e para fazer os caixotes. Então você tinha matéria-prima suficiente. E lógico que houve a expansão depois e a derrubada de áreas de Mata Atlântica para expandir, né, os engenhos que, diga-se de passagem, eram grandes. Então, litoral, região capitais, Mata Atlântica, você tem aqui alguns rios importantes e eu destaco aqui o rio Capibaribe ou Capiberibe, tanto faz a grafia, Capiberibe ou Capibaribe, atravessa Recife, que leva a adjetivação, o epíteto de a Veneza brasileira. 1980-81, Festival da Globo, Quinteto Violado cantou uma música chamada Rio Capibaribe. Tem aí no YouTube, Quinteto Violado, Rio Capibaribe. Escutem se puderem. Quinteto Violado, inclusive, nem vou mandar um salve, né, porque os caras nunca vão ver esse vídeo, mas foi o grupo que, de certa forma, me inspirou para a música. Eu estudei muito tempo música, violão clássico, e graças à dupla Marcelo Melo e Fernando Filizola, que era violeiro dos bons, e Marcelo Melo, que ainda continua, acho que é o único membro fundador do Quinteto Violado que continua no Quinteto Violado, com 70 e poucos anos, 73 anos hoje. Monstro. Então, nós temos aqui a Zona da Mata, o clima tropical úmido. Então cuidado com isso nas provas. Olha o estereótipo que você cria da região sertaneja, da região do Nordeste. Você diz que no Nordeste não chove. Está totalmente errado, filhão. No Nordeste chove, índices muito maiores do que aqui no Sudeste, no interior paulista. Não o litoral, que é a região que mais chove no Brasil, como já falei para vocês, são as encostas da Serra do Mar aqui em São Paulo, mais do que na Amazônia. Entretanto, o Nordeste brasileiro, eu tive uma aluna há muitos anos atrás, na cooperativa de Votuporanga, Rafaela. Nem sei se ela vai ouvir esse vídeo um dia. E uma vez ela quase não falava na sala de aula, e uma vez estávamos comentando sobre isso. Eu falei: Rafaela, chove no Nordeste? Chove onde você morava, em Recife? Ela falou: mas muito mais do que aqui, professor. Mas muito mais mesmo. Ali você tem um clima tropical úmido. E você sabe que do sul da Bahia, que é aqui, até aqui a região de Natal, você tem o predomínio de chuvas de inverno, graças à ação de uma massa chamada massa polar atlântica, que faz com que você tenha grande incidência de chuvas nos meses de junho, julho e agosto, quando aqui é seco. Por isso que eu falei já em alguns vídeos que a colheita de cana que ocorre na região da Zona da Mata não coincide com a colheita de cana que ocorre no interior paulista. A colheita de cana é feita na época das secas. Vou dar uma paradinha no Louco Abreu para poder apagar aqui e falar alguma coisa para vocês. Então, filhão, é o seguinte: quanto ao relevo, nós temos lá o relevo do Nordeste, temos um vídeo que falamos sobre isso. É a região das planícies e tabuleiros litorâneos. Então você tem na Zona da Mata o que? Um solo fertilíssimo, que é o solo massapê ou solo massapé, formado pela rocha metamórfica chamada gneiss mais o calcário. E esse solo conheceu esgotamento pelo cultivo da cana-de-açúcar. Tá? Então temos esta situação também para os senhores e senhoritas. Inclusive nós temos no ciclo da cana uma lousa da lenda, onde nós mostramos o esboço de um engenho. Só estou colocando isso porque às vezes a pessoa fala: ah, não tem. Tem, filhão, sempre tem. Então é o seguinte: aqui na Zona da Mata você tem o que? É a área das grandes propriedades monocultoras. Professor, eu posso ou não posso usar latifúndio? Então, filhão, em tese, se o enunciado da questão tiver latifúndio, você pode. Entretanto, temos um vídeo onde nós explicamos isso. A partir de 1993, com a nova lei das terras promulgada no governo de Itamar Franco,
você tem como figuras, né, a divisão de terras em extensão: minifúndio, pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades. A figura do latifúndio teoricamente inexiste. Entretanto, se no seu enunciado tiver, coloque, pode até colocar, mas prefira grandes propriedades monocultoras, porque existe na nova lei das terras. Não me interessa a questão de criticidade, estou falando de uma coisa que podem pegar no pé de vocês no vestibular. Monocultura do que, professor? Principalmente de cana-de-açúcar, e nós temos cacau, principalmente no sul da Bahia. Ilhéus, Itabuna, Caravelas. Se bem que Caravelas hoje, né, já há algum tempo, conhece também o cultivo de seringueiras, né, o cacau que muitas vezes é atacado pela praga chamada vassoura de bruxa, aquela coisa toda que todo mundo já fala e desfala na agricultura. Cacau que não é originário do Nordeste, hein? Cacau originário da Amazônia. Cuidado com isso nas provas. E também o tabaco, né, o fumo. Mas tem um vídeo que nós falamos que a partir da década de 1990, grande parte do fumo brasileiro, a maior parte hoje, está na região sul do Brasil. E nós explicamos o porquê que aconteceu isso na região sul, nos vídeos, na playlist chamada Agricultura, tá? Então aqui nós temos essa situação toda. É lógico que você tem grandes parques industriais com destaque para Recife e Salvador. Antes nós falávamos muito da indústria têxtil, alimentícia e de calçados. Entretanto, já tem indústria automobilística, outras indústrias que vão para lá, né, acabam ficando naquela parte. E Salvador, você sabe que uma das coisas que gera o PIB de Salvador são as petroquímicas aqui, a indústria ligada ao petróleo, ou seja, o polo petroquímico de Camaçari, a região de Aratu, né, no polo petroquímico de Camaçari, se não me falha a memória, nós temos a refinaria Landulfo Alves e nós temos lá o terminal Madre de Deus, eu acho que é isso. Terminal Madre de Deus, chamado de Termadre, que faz toda a retirada do petróleo. Em Recife, já falamos isso, o superporto ou Porto de Suape, que dinamizou sobremaneira a economia do Nordeste brasileiro, principalmente da Zona da Mata. Nós sabemos também que a história do Brasil começa nessa região da Zona da Mata. A questão da concentração fundiária com as capitanias hereditárias, onde nós temos isso na nossa playlist de agricultura. E aí temos aí a Zona da Mata com tranquilidade, filho. Temos também um porto de grande porte em Ilhéus, né, o porto de Ilhéus no sul da Bahia. Creio eu que na Zona da Mata, para fins práticos, estejamos aí. Então conosco, eu vou fazer sub-região por sub-região, filho, para não desesperar a cabeça de ninguém. Tamo junto, Jaelvis.